Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta hoje para Silva, se vocês desejarem, queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no meu canal pessoal, o canal Pastor J. Silva, pois é, para mais uma prévia. Bom, hoje a gente vai estar dando continuidade ao assunto que nós iniciamos. Já temos uma primeira lição aqui. Hoje a gente vai entrar na segunda e é claro que hoje a gente vai falar sobre a segunda igreja daquele contexto das 7 igrejas da Ásia. Pois é, iniciamos na nossa introdução e falamos sobre a primeira delas, a igreja de Éfeso. E agora a gente vai falar sobre a igreja de Esmirna, né? Cujo significado palmeia a descrição, a igreja perseguida. Pois é. Por que a igreja é perseguida, pastor? Bom, isso a gente vai ver dentro do contexto, né? E também dentro daquele reflexo a que tempo ela foi alcunhada aí por alguns teólogos. Pois é, mas como disse, essas igrejas recebem a informação, recebem a mensagem, não só para elas automaticamente serem edificadas, se consertarem, se colocar no caminho, como também de aviso às demais igrejas que haviam naquela região. Como também vimos, não havia somente 7, havia muitas outras igrejas dentro daquela região, conhecida como a Ásia, e hoje é a atual Turquia. Pois é, e é claro que esse reflexo de informações das mensagens alcunhadas a elas, com certeza se espalham através do tempo, nos alcança com toda a propriedade, nos leciona, nos educa, nos ensina com toda a propriedade, tá? Que a preocupação que Jesus demonstra com aquelas igrejas é a mesma com a igreja através do tempo, com certeza. É a mesma com a igreja dos tempos atuais, com toda a propriedade, ok? E é pensando desta forma que eu já te convido a permanecer aqui comigo. Já chama a turma, prepara a pipoca, senta no sofá, porque a aula vai começar. Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like, pois ele é muito importante. E se não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer ter a tua companhia aqui comigo até o final, falando hoje sobre a igreja de Esmirna. E é claro, quero transmitir também aqui um abraço aos meus lindos e perfumados alunos e alunas do seminário Sebadelve. E estender também gratidão ao meu pastor presidente, pastor José Carlos. E é claro, sem Deus nada disso seria possível. Então, vem comigo e vamos para mais uma lição. Bom, a leitura bíblica que traz as informações dessa igreja, a igreja de Esmirna, está no capítulo 2, versículos de número 8 a 11 do livro de Apocalipse. Ok? E no versículo de número 8, aquela descrição comum que a gente vai ver em todas elas, tá? E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, olha só, isto diz o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último aqui? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai declarar com toda a propriedade que ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, isto diz o primeiro e o último. Claro, é Jesus, isso aqui com toda a propriedade. Tá? Que foi morto e reviveu. Aqui está a prova concreta disso. Quem é que foi morto e reviveu? Jesus Cristo. Pois bem, eu sei as tuas obras. Outra descrição que a gente vai encontrar em todas elas. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas és rico. Olha que coisa, né? Mas és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Isso aqui é tenso, né? Mas são sinagoga de Satanás. Que coisa interessante, né? As sinagogas, né? Elas, na verdade, eram alcunhadas a serem escolas, né?
Mas chegou um tempo em que os judeus começaram a realizar cerimônias, né, de cultos, de adoração, dentro das próprias sinagogas. E aí algumas sinagogas passaram a ser quase que um templo, né? Claro que existe uma diferença, mas as sinagogas passaram a ocupar também essa grande evidência em relação a cultos e adorações ao Senhor Deus Todo-Poderoso, tá? Mas que fique claro, as sinagogas eram as escolas e não templos, tá? Passaram a ser usadas como templos, mas não eram templos, tá bom? Pois bem, perceba isso que nós temos aqui, então, uma declaração muito importante. Os que se dizem judeus, mas não são. Na verdade, são provenientes da escola de Satanás. Olha que coisa tremenda isso aqui, né? Nada temas das coisas que há de padecer, nada tema das coisas que há de padecer, que há de sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E aí, mais uma outra descrição muito comum, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele termina dizendo, o que vencer, tá? Olha só, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Perceba que essa igreja aqui é uma igreja interessante. A leitura que acabamos de fazer aqui mostra para gente que a igreja de Esmirna é uma igreja interessantíssima, tá? Seu cunho histórico, seu exemplo e seu modelo de vida, com certeza, tá? É um reflexo que devemos absorver e aprender com ela literalmente, né? Existe uma passagem bíblica escrita na carta de Paulo aos Romanos com toda a propriedade, que o inimigo todos os dias ele pede a nossa cabeça, mas em contrapartida somos entregues praticamente todos os dias, temos um advogado de defesa também que luta por nós todos os dias, né? Enquanto automaticamente você pensa que já está condenado por causa da nossa natureza pecaminosa, do nosso coração enganoso, pois é, e aí automaticamente vem lá o acusador mostrar na nossa cara que nós não somos merecedores, não somos dignos, somos pecadores e merecemos a morte com toda a propriedade. Jesus então automaticamente, como nosso advogado de defesa, ele brada dizendo: protesto. Protesto por quê? Porque isto aí eu comprei com o meu sangue, por ele eu me sacrifiquei, por ele eu me entreguei, tá? É meu e nenhuma condenação há para ele enquanto estiver debaixo da minha proteção. Então, isso aqui é assustador. Parece que vejo isso aqui dentro dessa igreja, por isso ela é um reflexo e nos ensina literalmente. Ele fala da perseguição de 10 dias, ele fala que Satanás vai tentar, ele fala das tribulações, da perseguição literalmente que essa igreja sofre. Mas independente disso, a promessa corrobora literalmente com o que eu acabei de dizer. Jesus ele está aqui para defender literalmente aqueles que em meio às adversidades, às lutas, procura se manter fiel com toda propriedade. Era o que essa igreja estava tentando fazer. Mas vamos lá. A leitura que acabamos de fazer, segundo o que eu disse aqui de reflexo e a alcunha de alguns teólogos, eles dizem que essa igreja ela está entre os séculos 100 a 312. E aí, 313, entra a história da igreja em que Constantino acaba se dizendo agora cristão e automaticamente vai declarar essa igreja, esse cristianismo como religião oficial do Império Romano. E aí, como eu já disse, começa, né, literalmente a partir de 320, uma perseguição, e daí não para mais, um monte de coisa vai entrando, mas enfim. A igreja do século 100 até o século 12 é uma igreja também sofredora. É uma igreja que passou por adversidades. O reflexo dessa igreja está presente dentro desse período, sim, com toda a propriedade, está presente.
Tá? Por quê? Porque o que essa igreja sofre, a igreja do primeiro século até 312, passou por adversidades tremendas, foram perseguições assustadoras. E isso aqui já começa a acontecer a partir do momento em que a igreja, né, ela entrou em evidência lá em Atos dos Apóstolos, pois é, lá no capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo, né, desce sobre a vida dos primeiros cristãos e a igreja começa a se espalhar literalmente, pois é, o que a gente já começa a perceber, principalmente nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, a gente começa a perceber esse cunho de perseguição, essa rejeição, literalmente a mensagem salvífica de Jesus. E aí um vulto de perseguições literalmente se apoderou dessa igreja de uma maneira tão tensa, e crentes eram levados à fogueira, crentes eram levados a leões, crentes eram mortos. Parece que era um prazer matar crentes durante esse período. Mas aí eu me lembro da palavra de um grande escritor que disse que o sangue daqueles crentes era tal qual sementes lançadas ao solo. Para cada crente que tombava, 2, 3 nascia no lugar. Pois é, então quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Quanto mais eram resistentes à mensagem de Jesus, mais a mensagem entrava nos corações dos pecadores adversos. Pois é, então essa igreja aqui, dentro do seu tempo, ela sofreu uma adversidade avassaladora, tá? E o seu reflexo também apontou para esse período com toda propriedade, ok? Vamos lá. A primeira pauta, então, dessa igreja vai dizer que ela está inserida no contexto, como já disse, dos séculos 100 a 312. A segunda vai dizer que a realidade, tá, de seu tempo, como já disse, tá, em uma posição geográfica do seu presente, vai ser um reflexo, como já disse, para a igreja desse período. Mas não posso esquecer que foi no seu tempo que ela viveu isso literalmente, ok? Isso não posso esquecer. Pois bem, fazendo aqui então um resumo rápido sobre esse assunto, a igreja de Esmirna, no contexto, ela é elogiada. Isso a gente viu na leitura. Ela é elogiada por suportar o grande sofrimento a que estava. Olha só, a leitura é clara. Vocês serão entregues, né, para sofrer uma tribulação de 10 dias. Olha que coisa tremenda, tá? A igreja é elogiada por suportar o grande sofrimento a que estava sendo submetida. Isso aqui me lembra de Paulo, né? Quando ele declara que para ele o morrer era lucro, era ganho. Que coisa tremenda! Quanto mais perseguiam Paulo, quanto mais apedrejavam Paulo, quanto mais resistiam a Paulo, mais Paulo se tornava mais forte. Inclusive no momento da prisão, né, Paulo ali ele está louvando, adorando juntamente com Silas, ou seja, era para eles estarem murmurando, reclamando com os céus, mas não, ele estava se alegrando por sofrer por Jesus Cristo. Que é isso? Em determinado momento, chegaram para Paulo e disseram: olha, Paulo, não vai para Jerusalém porque vão te prender. Aí Paulo diz: olha só, palavra os crentes lá da igreja da casa de Ágabo, pois é, inclusive o próprio Ágabo foi usado. Ela vai dizer: olha só, eu não só estou disposto aí, como disposto a morrer pela causa. Pois é, isso aqui é o que a gente vê literalmente nessa igreja. Uma igreja que está sendo elogiada por suportar, por aguentar o sofrimento. Meu Deus do céu. Meu Deus. E é claro, isso aqui favorece essa igreja porque ela não recebe nenhuma, eu disse não recebe nenhuma crítica. Não. Você viu na leitura aqui? Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. É claro que essa riqueza que o Senhor está falando aqui não é uma riqueza física, material, é da riqueza espiritual, da intimidade que essa igreja buscava ter, mesmo em meio ao fogo cerrado da perseguição. Meu Deus do céu, que isso, tá? Era uma igreja que era blasfemada até por aqueles que lá dentro se diziam judeus e não eram.
mas era um adepto da escola do próprio cão, do próprio adversário. Meu Deus do céu! Aí eu te pergunto, não tem uma crítica aqui? Não tem. Jesus não faz nenhuma crítica. Jesus só observa o comportamento da igreja. E mesmo assim Jesus usa ela como exemplo, como reflexo, como modelo, para nos ensinar uma lição de cristianismo literalmente. Isso é lindo demais. Uau! Mas temos aqui nessa leitura uma recomendação também. Qual é a recomendação que a gente tem, pastor? A recomendação é que Jesus diz para ela, seja fiel até a morte. Coisa linda demais. Veja bem, nesse contexto, ser fiel até a morte seria resistir à perseguição. Seria não se render, não se vender à perseguição. Jesus está mostrando para essa igreja que a perseguição é real. A localidade onde essa igreja está centrada, tá? A localidade, a cidade de Esmirna, era para aquela igreja uma resistência. Mas mesmo assim, a igreja alocada na região deveria se manter firme diante das adversidades, diante da perseguição, com certeza. Isso é ou não é uma lição de vida para a gente? Porque a recomendação vai terminar o Senhor dizendo para ela que tem coroa de vida para ela. Meu Deus do céu! Mas vamos conhecer um pouco mais sobre a igreja de Esmirna, ou melhor, sobre a localidade, né? Vamos lá. A igreja está alocada na cidade de Esmirna, tá? E a história diz que nos primórdios desta cidade, logo no início, ela foi destruída, ela foi saqueada por alguns arruaceiros, segundo o historiador. Pois é, logo nos primórdios, assim que surge, ela já sofre um ataque avassalador que a leva a ser destruída literalmente. Porém, no ano 400 depois, tá? No ano 400 depois de Cristo, ela foi reconstruída como uma das mais belas cidades do mundo do seu tempo. Olha que coisa, né? Ela foi destruída nos primórdios, 400 anos depois ela é reconstruída e é apelidada, é vista como uma das mais belas cidades de seu tempo. E o historiador diz que ela passou a figurar, olha que coisa linda, o orgulho dos habitantes, de tão bela que ela era. Que coisa tremenda! Tudo isso aqui, se você parar para pensar, já vai se tornar para a igreja alocada ali uma grande luta, um grande desafio. Por quê? Reconstruída como uma das mais belas, orgulho dos habitantes, eles se orgulhavam da cidade, a cidade era bela. Bom, e aí, é como eu disse para você, tudo isso fazia com que a igreja dessa região, meus queridos, tá? A igreja dessa região fosse vista como uma opositora. Meu Deus do céu. Ah, pastor, não. Ué, Joãozinho foi lá para a ilha de Pátimo por causa de quê? Porque rezava a lenda que ele era imortal, porque Dominicianos tentou matá-lo num caldeirão de óleo fervente? Não foi só por causa disso, não. Foi por causa do seu amor a Jesus Cristo. Foi por causa do seu testemunho, tá, sobre Jesus Cristo. Foi por causa da mensagem de Jesus Cristo. A mensagem incomodava. A mensagem mexia com aqueles que gostavam do pecado. E Roma sempre se mostrou devassa, promíscua. Pois é, e a mensagem do Cristo confrontava literalmente a devassidão de Roma. E quem vive no pecado, querido,
tá? Ele se sente confrontado pela verdade. E quem se sente confrontado pela verdade, duas coisas: ou ele se quebra ou ele resiste. Resistindo, ele persegue. É isso, literalmente. Tá? Se ele se quebra, ele aceita a mensagem entra e faz o efeito. Mas se ele resiste, ele vai lutar, ele vai tentar de todas as maneiras fazer com que você não pregue, não. Pois é isso. Pois é, meu Deus do céu, é tenso isso aqui, né? Vai fazer de tudo para que você não pregue, para que você não leve a mensagem. Mas vamos lá, deixa eu continuar porque a gente vai se empolgando. Deixa eu respirar. Bom, então a igreja era uma opositora, literalmente. E isso causava a essa igreja, tá, um sofrimento por parte de todos. A igreja sofria naquele lugar. Sofria, mas mesmo sofrendo, não entregou-se, não vendeu-se, não se prostituiu, tá? Não abriu suas portas, tá? Como as outras igrejas fizeram. Não se vendeu, como Sardes vai fazer, a gente vai ver isso aqui. Pois é, tá? Mas vamos lá. Quais são as declarações de Jesus de acordo com o texto que a gente viu, já que a gente viu aqui um pouco do cunho geográfico dessa igreja? Bom, aí a gente vai ver que as declarações de Jesus, separadas do contexto que acabamos de fazer, a primeira delas, Jesus coloca em evidência os que são da sinagoga de Satanás. Como já disse, sinagoga são escolas, tá? Por um tempo passou a ser utilizada como lugar de adoração, veneração, porque ali se ensinava a palavra de Deus. Tanto é que quando Jesus ele retorna da sua aprovação do deserto, ele entra nas sinagogas e começa a ensinar, falar literalmente e pregar a mensagem dentro dessas sinagogas. E em um dos relatos, Jesus, quando ele começa a falar, as pessoas ficam maravilhadas com o ensinamento que Jesus estava passando, com a mensagem que Jesus estava entregando. Então, as sinagogas e escolas passaram a ocupar lugar de templo, de adoração, mas não são templos, são escolas. Ok? É só para evidenciar isso aqui. Muito bem. As sinagogas de Satanás, os que são da sinagoga de Satanás, os que se diziam judeus, mas não eram. Isso aqui a gente pode até utilizar como uma mensagem, né? Pois é, os que se dizem crentes, mas não são crentes, estão no nosso meio disfarçados de crentes, tentando bagunçar a hegemonia do sagrado, tentando bagunçar o santo lugar, trazendo heresia, trazendo invenções, trazendo mentira, mas esses elementos que estavam ali se dizendo judeu, querendo bagunçar a hegemonia do sagrado, tá? Não conseguiram mexer muito com essa igreja, não. Não, essa igreja aqui ela tem algo forte para ensinar para a gente, resistência. Ok? Bom, blasfemadores que se passavam por judeus. Olha que coisa tensa, né? Blasfemadores que se passavam por judeus. Tá? A palavra blasfemar é muito forte aqui dentro desse contexto, né? Pois é. Bom, terceiro, as acusações falsas os faziam encarar muitas das vezes a morte, literalmente. Vamos lá, as acusações falsas. Quem é que faziam essas acusações falsas, os blasfemadores? Pois é, uma acusação falsa é uma blasfêmia e, obviamente, os blasfemadores, os que se diziam judeus, mas não eram, na verdade estavam ali blasfemando, fazendo falsas acusações, a fim de que aquela igreja viesse literalmente fechar as portas. Mas Jesus tem algo para essa igreja. Por que Jesus tem algo? Jesus, com toda a propriedade, vai fazer com que esses elementos se dobrem diante daqueles que são fiéis com toda a propriedade. Mas como que é isso? Por causa da mensagem. Por causa da mensagem. Pega isso aqui, tá? Isso é muito importante. Meu Deus do céu. Vamos ver. Os crentes, meus queridos, os crentes desta região eram deliberadamente discriminados e mortos até. Os crentes, olha só, a perseguição que Jesus fala aqui, tá? Colocava muito desses crentes da igreja de Esmirna literalmente de frente com a morte. Eles eram deliberadamente discriminados.
e muitos deles eram mortos literalmente. É por isso que Jesus fala da tribulação de 10 dias. Ser entregue ao próprio Satanás. Olha que coisa, né? Aí eu pego aqui uma pauta do historiador que me ajuda no contexto. Ele diz o seguinte: matar crentes neste tempo, no tempo dessa igreja, no local geográfico dessa igreja, na região de Esmirna, matar crentes, é claro, esse reflexo a gente vê, como já disse, do ano 100 a 313, é a mesma coisa. Matar crente durante esse período era uma coisa normal. E para o historiador, ele diz que matar crente neste tempo era como matar baratas, gente. Que tenso! Era como matar baratas. E é por causa disso, nesse contexto de sofrimento, nesse contexto de dor, que Jesus declara para esta igreja, dizendo que estava contemplando as suas lágrimas e que haveria de secá-las. Meu Deus do céu, Jesus é extraordinário. Tá? Outro fator importante que Jesus mostra aqui é a pobreza dela declarada. A resistência, a cidade da bela, o orgulho, né, tal. Mas tudo isso deixava essa igreja numa situação meio difícil. Tá? Difícil para se manter, mas independente disso, dessa pobreza declarada, Jesus declara: você é rico. Porque a tua riqueza não se compara, tá, às riquezas humanas. A tua riqueza é uma riqueza de intimidade, é uma riqueza de obediência, é uma riqueza em meio ao sofrimento de se manter fiel. Por isso que para vocês a palavra de incentivo é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lindo demais, pelo amor de Deus, Jesus. Ah, meu Deus do céu. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Isso é lindo demais. Bom, deixa eu fechar então aqui essa apresentação, porque senão a gente vai ficar falando aqui umas 3 horas só sobre a igreja de Esmirna, né? Já vai lá 26 minutos. Vamos lá. Fechando então aqui essa apresentação. Como eu disse, eu vou falar de uma de cada vez. Bom, a apresentação desta igreja, como já disse, logo no início, né, pontua aí o ano 100, segundo o reflexo, segundo o que eu disse, reflexo, mas segundo os teólogos, esse período de 100 a 312. Sim, durante esse período, com toda a propriedade, a igreja de Cristo foi duramente perseguida. Já falei sobre isso. Crentes foram mortos, crentes foram presos, crentes foram para fogueiras, crentes serviram de leões, de comida de leões e de cachorros, enfim. Foi um período negro, intenso, de perseguições dos cristãos em Jesus com toda a propriedade, dos crentes em Jesus, né? Com toda a propriedade. Foi um momento tenso, mas, como eu disse para vocês, em meio às adversidades, em meio à perseguição, os crentes da igreja de Esmirna, ou da região de Esmirna, em meio a tudo isso, procuraram se manter fiéis. E a palavra para eles foi: ser fiel até a morte. Para eles foi ser fiel até a morte. Para nós é a mesma coisa, ser fiel até a morte. Ok? Precisamos ouvir isso. Ser fiel até a morte. Somos tentados, somos atribulados, somos entregues, somos perseguidos, somos mal encarados, maltratados por muitos, discriminados por muitos, mas não tem problema não. Por amor a Jesus Cristo, a gente faz como Paulo. Estamos combatendo ainda. Paulo disse: eu combati, mas nós estamos combatendo o bom combate. Daqui a pouco a gente vai acabar a carreira. Mas o mais importante de tudo é a gente conseguir guardar a fé. Pois é, e naquele grande dia, ser arrebatado. Muitos dirão antes disso, óbvio. Mas no dia do arrebatamento, seus corpinhos sairão da sepultura totalmente transformados, e juntos nos encontraremos e seremos levados nos ares ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E quem nos levará para entregar a Cristo é o próprio Espírito Santo. Esperamos esse dia para o grande dia do casamento. Pois é, e esse encontro clássico dar-se-á acima das nuvens do céu. O casamento será oficializado. Depois disso, Jesus então pega a sua esposa agora, a igreja, e conduz aos céus a presença de Deus, e vai se cumprir João 14,6. Pois é, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, com toda a propriedade, Ele que é o caminho, que é a verdade, vai nos levar diante do Pai e vai literalmente nos apresentar. Pois é, nós aguardamos esse dia. Enquanto não acontece, a gente continua olhando para cima, vendo os sinais e se mantendo atento, vigilante, em meio às adversidades, seguindo o exemplo de uma igreja que é para nós um exemplo clássico. Perseguida, mas fiel. Maltratada, mas fiel. Tá? Em meio a todas essas adversidades contemporâneas dos tempos atuais que nós estamos vivendo, se caracteriza literalmente como o tempo que aquela igreja viveu e como o tempo reflexo que a igreja viveu do ano 100 a 312. Ok? Que Deus te abençoe e até a próxima. Aí a gente fala da terceira igreja. Até lá. Beijo no coração.